Acreditamos estar no comando. Temos escolhas, produtos, prazer. Mas, e se a liberdade que sentimos for apenas o alívio de uma coleira bem ajustada? E se a prisão não for feita de grades, mas de estímulos, de promessas de conforto? Goethe avisou: ninguém é mais escravo do que aquele que falsamente acredita ser livre. Huxley, em Admirável Mundo Novo, imaginou uma distopia sem dor, onde a servidão era prazerosa, e justamente por isso, desejada. Aqui se instala o ponto de partida, a falsa sensação de liberdade. Esse capítulo abre a narrativa apresentando a hipótese de que a liberdade contemporânea é uma ilusão cuidadosamente arquitetada. A cela é confortável, e por isso não queremos sair dela. Mas essa cela tem um preço: o adormecimento da consciência crítica. E se a liberdade não foi retirada à força, mas anestesiada aos poucos? Se, no fundo, estivermos apenas funcionando e não mais vivendo? A modernidade não nos aprisiona com grilhões, mas com recompensas. Orwell temia censura. Huxley temia indiferença. E talvez tenha acertado. Na sociedade do espetáculo, o controle não se impõe. Ele seduz. Oferece prazer em lugar de punição. Dopamina em vez de disciplina. A repressão foi substituída pela gratificação constante. Foucault amplia essa visão. O poder não age mais sobre o corpo, mas sobre o desejo. A normalização não é imposta à força. Ela é cultivada por dentro. Isso exige uma nova forma de vigilância, mais difusa, mais íntima. Mas essa vigilância não é percebida como opressão. Ela é sentida como conforto, como liberdade. E é aí que mora o perigo, quando o controle se confunde com cuidado. O que acontece com um sujeito que nunca precisa dizer não, que é constantemente recompensado por seguir o fluxo? É esse sujeito que começamos a ver no próximo capítulo, aquele que foi adestrado a desejar sua própria obediência. Skinner provou que o reforço positivo molda o comportamento com mais eficiência do que o castigo. E o capitalismo digital aprendeu rápido. A cada clique, uma recompensa. A cada like, uma dose de prazer. A liberdade passa a ser confundida com o automatismo, a vontade com o vício. Debord chama isso de espetáculo. Tudo é imagem, aparência, distração. O sujeito deixa de ser autor da própria história e passa a ser marionete de algoritmos. Somos condicionados a responder, a consumir, a repetir. E quanto mais respondemos, mais nos sentimos livres. É o paradoxo do servo contente. O prazer não é um sintoma, é a engrenagem do adestramento. Nesse cenário, até a resistência é absorvida como produto. A crítica vira camiseta, a indignação vira meme, e o desejo vira algoritmo. Mas o que acontece com um corpo que não sente mais incômodo, que não experimenta mais silêncio, pausa, contradição? A anestesia é a nova política. O problema não é o sofrimento, é a indiferença. E o prazer, hoje, é o anestésico perfeito. Hannah Arendt mostrou como o mal pode ser banal, crescer em silêncio, na rotina, e o excesso de estímulo, séries, notícias, feeds, nos impede de elaborar. De sofrer, sim, mas também de desejar algo diferente. Walter Benjamin propõe escovar a história a contrapelo. Mas como resistir se não conseguimos mais sentir? A lógica do alívio constante atrofia nossa potência de agir. Tornamo-nos espectadores da nossa própria vida. O que está em jogo aqui não é apenas a distração, mas a dissolução do sentido. A anestesia afasta a dor, mas também apaga a possibilidade de transformação. E se não sentimos mais, não nos indignamos, não mudamos, não nos movemos. É neste vazio afetivo que o desejo começa a ser colonizado. Nietzsche falava da vontade de poder como impulso vital,
e Spinoza do conatus, o esforço de existir. Mas hoje o desejo é fabricado pelas indústrias, pelos algoritmos, pelos discursos. Foucault mostrou como o poder moderno governa a partir da subjetividade. Não impõe de fora, mas inscreve de dentro. O desejo deixa de ser expressão de vida e vira mecanismo de controle. Somos levados a desejar o que nos mantém dóceis. Desejar o que já foi desejado por outros. A produção do desejo se tornou uma engrenagem de captura da singularidade. A subjetividade virou protocolo, performance, rendimento. E o corpo? O corpo é gerenciado, otimizado, editado. É o avatar daquilo que o desejo deixou de ser, potência criadora. Mas será possível escapar dessa captura? Existe um desejo que não seja domesticado? Essa pergunta nos leva ao capítulo final, onde viver se torna um gesto de desobediência. Maquiavel dizia: quem controla o medo, controla o povo. Huxley atualizou: quem controla o prazer, nem precisa do medo. E hoje, talvez sejamos governados não pelo medo, mas pela inércia. A liberdade exige incômodo, requer negar, requer dizer não. Não ao vício do conforto, não à dopamina fácil, não ao desejo que não é nosso. A liberdade não é um dom. É uma decisão incômoda, é um gesto de ruptura. E não há algoritmo que recomende isso. Não há notificação que conduza à consciência. Como disse Frederick Douglass, o escravo feliz é aquele que esqueceu o que é ser humano. E talvez a humanidade comece no instante em que dizemos: não quero mais isso. Quero viver, mesmo que doa,